uma coisa aqui. Ok, então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos todos, né? A gente vai discutir hoje um texto que foi publicado na revista, no último número da revista Direito e Praxis. É um texto sobre cartografia das pessoas trans. O Bruno e eu vamos apresentar, mas antes eu só queria falar que esse texto, ele diz respeito a uma discussão que eu quero me aprofundar e que eu vou me dedicar como uma atividade de pesquisa, ação, né? Eu comentei um pouco sobre isso na nossa outra reunião. Acabei de apresentar ao departamento da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito, um projeto de extensão de litigância estratégica de direitos humanos. A ideia de ele ser um projeto mais amplo, né, não só para questões LGBT, mas para ampliar mais aí, algo que eu já tenho, o grupo trabalhou muito isso ano passado, né, deram contribuições super bacanas nas petições que a gente fez, e que eu estou trabalhando mais diretamente aí com o Rodrigo e o pessoal do Celos, mas a gente vai ampliar isso para outras minorias. A ideia do projeto de extensão é que ele seja ampliado. A gente está lá com o Marcelo Catone, o Francisco Prates e o Adamor Alves. Os 3 professores também participam da coordenação técnica. E aí, assim que ele for aprovado nas instâncias ordinárias da universidade, inclusive pela Pró-Reitoria de Extensão, a gente deve fazer futuramente seleção de bolsistas, extensionistas, enfim. E a ideia dele fazer exatamente o que a gente falou, ou seja, a gente dá uma resposta para essa comunidade, para a gente não ficar aqui só na teoria, né? Então, a ideia da gente sistematizar, melhorar aí a atuação na promoção de litigância estratégica de direitos humanos, fazendo petições como autores, fazendo petições como amicus curiae especificamente, enfim. Então, eu tenho essa novidade aí de algo que a gente falou um pouco, que era a minha ideia, né, minha ideia de planejamento para esse ano, de instituir ao lado desse grupo de pesquisa aqui, esse projeto de extensão que acaba conversando muito um com o outro, né? Um acaba conversando muito com o outro. É isso. Bom, tem bastante gente ainda chegando. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. A gente vai começar, então, a exposição. O Bruno e eu, a gente combinou de a gente ficar fazendo, na verdade, um bate-bola aqui, né? A gente não dividiu exatamente o texto, a gente vai complementando aí as falas um do outro, mas obviamente que todo mundo está convidado a contribuir, a discutir. A gente não tem pressa com esse texto, a gente pode eventualmente não terminá-lo hoje, terminar numa próxima reunião, não tem problema nenhum. Então a ideia aí é de contar com a colaboração de todo mundo para a gente pensar junto, e eu tenho certeza que outras pessoas vão ter outras visões, outras questões que não aquelas que o Bruno e eu pensamos, né? Beleza? Todo mundo? Bom, eu vou começar, Bruno, daí você vai completando. Beleza. Aí, pode já, quando você for falar, já posso ir já fazendo alguns apontamentos, quando você for falando. É só porque tem umas coisas que eu acho que são mais antes de aprofundar no texto. Na verdade, acho que já falando, tá? Assim, eu senti, talvez, que, como eu também vim da ciência política, a gente sempre estuda muito a interação entre as instituições, né? Entre legislativo, executivo e judiciário. E tem o termo que a gente utiliza, né? Check and balance, quando a gente tem conflito ali do sistema de freio e contrapesos, quando um poder atua ali num papel com o outro. Eu acho que é importante da gente trazer na discussão, é óbvio, né? Vai começar a falar do texto ainda, mas
que dentro até do próprio judiciário, na verdade, chega a falar lá mais para o final, quando fala da demora das ações, do julgamento delas, né, como em comparação de uma ação para outra, quanto tempo demora, mas que o judiciário também é esse espaço desse exercício dessa litigância, mas que também tem problemas internos. Eu acho que talvez um derivativo desse artigo é falar desses problemas institucionais. Fala, obviamente, né, da questão, eu não lembro qual ministro que dá a decisão super transfóbica e aí depois nem volta atrás, nem se dá o trabalho de voltar atrás para poder rever o voto, enfim. Eu acho que um primeiro ponto que eu saí instigado do texto, o Fux, é esse derivativo, fazer um estudo da própria corte. Eu já fazia esse estudo, eu já fazia ele lá no FMG, na Ciência Política, com a Majorri, a gente fazia estudo de hard cases, então a gente pegava posição dos ministros fora, posição deles durante o voto, e tentar entender como eles se comportam, porque um ponto que o texto traz também é sobre essa posição dos ministros. Enfim, isso é só um adendo, viu, o Alexandre? Porque eu fiquei com isso na cabeça e pensei, nossa, isso é um ótimo derivativo para a gente trazer aqui do texto. Não, eu acho que já é algo que a gente pode pensar depois até para uma outra publicação. É claro que os ministros do STF e o judiciário em geral, eles também estão subordinados às mesmas limitações, os mesmos problemas que o texto aponta com relação ao legislativo. Aliás, é um bando de homem branco, heterossexual, pelo menos explicitamente, homens brancos de classe média alta, que estudaram nas melhores universidades, universidades de elite, que tem... Né? Então, enfim, o judiciário brasileiro, não estou falando só do STF, estou falando de todo o judiciário brasileiro, ele tanto quanto o legislativo e o executivo, a inversão da pirâmide brasileira, né? Ele é um poder extremamente elitizado, enfim, então eu acho que tem tudo a ver, né? Exato, né? O texto aponta um pouco isso, a questão de que ações que envolver a reforma trabalhista e que o STF teve uma pressa enorme para julgar que era tudo constitucional, né? De uma maneira absolutamente maluca, enquanto que para questões LGBT+, as ações sempre demoram 5, 8, 15 anos, né? Como o caso dessa moça lá do shopping. Então, sim, eu acho que é uma leitura que a gente precisa considerar. Eu vou só começar pelo começo aqui, só para a gente ter um fio condutor, mas a gente não precisa também seguir linearmente, não, até para ser algo, talvez, seguindo o próprio texto, né, contra-hegemônico, então a gente não precisa ficar fazendo de maneira linear, não. Então, o objetivo do texto é discutir se essas várias ações que são trabalhadas, né, desde a União Homofetiva e passando pelas demais, se elas foram capazes de criar um novo sujeito que se é chamado de sujeito epistêmico, ou seja, um novo sujeito de conhecimento, né, um novo sujeito de direito que rompe exatamente com a ideia de sujeito de direito da matriz do direito moderno, que é esse sujeito universal, abstrato, que não tem lugar, que não tem tempo, não tem lugar, né? E aí, já adiantando, né, já dando um spoiler para quem eventualmente não tiver lido o texto, a resposta é não, né? A resposta, no final das contas, é de que, por mais que essas ações sejam super importantes, e aí percebam, eu estou falando para vocês que eu estou falando, né, sobre litigância estratégica, eu estou abrindo aí um projeto de extensão da UFMG sobre litigância estratégica em direitos humanos, porque eu acho que a gente tem que usar estrategicamente mesmo o Poder Judiciário, algo que também é mencionado no texto. Não porque eu acho que o Poder Judiciário é lindo e que ele vai transformar todas as coisas, tá certo? Eu não tenho essa crença iluminista de que o Judiciário vai resolver todos os nossos problemas, mas é essa a ideia. Nós vamos usar estrategicamente esse Poder Judiciário. Bom, o texto ele aponta algumas questões iniciais, né, de que pessoas trans, elas estão aí, são particularmente, estão numa situação de particular vulnerabilidade, né, estão numa situação de particular
problema mesmo dentro da sociedade brasileira, que o poder legislativo no Brasil, principalmente o poder legislativo federal, ele é absolutamente omisso em cuidar dessas questões. O poder executivo, idem, porque assim, o poder executivo federal faz lá conferências nacionais, esse ano vai ter uma conferência nacional, etc., mas nada daquilo nunca foi traduzido, nenhuma das conferências anteriores foi traduzido em qualquer política pública, e aí, então, a coisa acaba desaguando no Poder Judiciário. A ideia de usar a cartografia como método, eu acho que é uma proposta interessante, né? Que é da ideia de exatamente mapear, fazer um olhar panorâmico que possa estabelecer ali parâmetros, lugares, no caso, o lugar das pessoas trans dentro dessa litigância estratégica de direitos humanos. Não sei, Bruno, quer? Bom, essa introdução é muito importante. Aí um ponto que eu já ia comentar, Ale, no começo do texto, depois que eu fui ler ele, eu não sei, talvez me parece que a gente está falando também do reconhecimento da cidadania. Do mesmo modelo do Estado liberal que a gente fala, do Estado de bem-estar, como ele foi se constituído ao longo do tempo. Por exemplo, né, acesso à saúde antes era para quem tinha carteira de trabalho. Então, a gente está falando dessa cidadania que é reconhecida para as pessoas, né? E aí, eu achei que o texto, em algum momento, ia tocar nesse ponto, de falar assim, olha, a gente está falando da conquista, do reconhecimento dos direitos, mas da cidadania em si, no sentido de ser um sujeito de direito. E um outro ponto que esse é sempre a minha crítica, que eu acho que não é minoria, é um grupo minorizado. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que o texto sempre carrega essa ideia de minoria. Minoria não é minoria, na minha cabeça, tá? Assim, lendo, eu acredito que é um grupo minorizado. Sempre é uma ação desse grupo hegemônico que faça parecer que nós somos minorias. Nós, porque eu sou pessoa LGBT, né? Enfim, mas de resto é isso aí. Assim, a questão da cartografia, concordo, assim, por mim tá ok até agora. Desculpa, Brenda, eu estava ouvindo o que você estava falando, estava só respondendo o pessoal aqui no grupo que alguém estava achando, inclusive, que estava acabando a reunião. Se alguém puder mandar uma mensagem, eu acabei de dizer que a gente acabou de começar. Mas eu concordo com o que você fala, de fato foi um lapso meu, porque eu tenho sempre usado a ideia de grupos minorizados e não minorias, mas isso realmente passou batido. Eu concordo com a questão que o Bruno chama a atenção, e que, aliás, tem tudo a ver com o marco teórico do próprio texto, a ideia de que a gente, ou seja, pessoas LGBT são colocadas nesse lugar, não que elas são minorias, elas são colocadas nesse lugar, assim como mulheres são colocadas nesse lugar, negros, etc. Né? Então, concordo plenamente. Eu acho que tem um ponto aqui na página 3, no penúltimo parágrafo da página 3, que vai permear todo o texto, e é uma pergunta que meio que já está até respondida, né? São duas perguntas aqui, na verdade. Se é possível entender a existência de uma pluralização do reconhecimento dos sujeitos de direito, e a resposta é não, tá certo? Não há essa pluralização, e percebam, por mais que a gente ache, por mais que a gente diga que é super importante essas questões estarem no judiciário, então, que o Pauliotti, toda vez que eu falo sobre isso, ele sempre fica meio chateado comigo, dizendo, bom, mas então eu fico lá fazendo esse tanto de ação lá no judiciário, você está dizendo que não vale nada. É óbvio que não, né? É super importante, estou lá também fazendo e tal, mas isso não, as ações por si, da maneira como elas são pensadas, até pela crítica que o texto vai fazer, elas não mudam o direito, elas não mudam a estrutura do direito. E a segunda pergunta é se é possível articular novos direitos, revelar sujeitos, proporcionar a leitura de antigos institutos, diante dessa abertura institucional, para além daqueles que já estão postos no sistema, né, com C aí, a crítica, né, ao sistema, um sistema cisgênero, heteronormativo, enfim. E aí é essa a ideia do texto, né? Então, a gente deveria, é muito legal que tenha essas decisões, mas a gente precisa pensar em como ir além só de ficar, que também é mencionado no texto, fica criando um monte de novas caixinhas, né? Então, eu tenho casamento gay, eu tenho união estável homoafetiva, eu tenho, enfim. E aí a gente fica fazendo esses puxadinhos jurídicos, né? Puxadinho iuris, aí se você quiser usar uma coisa em latim, né?
E exatamente essa a ideia, né, de que o texto vai criticar. Na sequência, a gente começa a falar, o texto começa a falar sobre a ideia de litigância estratégica. Eu recomendo muito a leitura do texto da professora Juliana Cesário. É a Juliana Cesário Alvim, não é? Eu acho que é ela que está sendo citada. Ou é Gomes? Não, é Gomes. Deixa eu ver aqui. É ela, é a Juliana Cesário Alvim Gomes. Eu sempre lembro dela como Juliana Cesário Alvim. Juliana Cesário Alvim Gomes. Esse texto dela é muito legal para explicar o que é litigância estratégica de direitos humanos, qual é o objetivo dela. Então, eu acho que o estratégica aí é a ideia de que se tomam casos que são paradigmáticos, questões que a gente vê a possibilidade de levar a mudanças, a chamar a atenção das estruturas, do direito, dos problemas que existem, né? Eu acho que, para a gente poder entender o que é uma litigância estratégica de direitos humanos, eu acho que não foi mencionado aqui, mas um exemplo, para mim, sempre muito interessante, é Brown versus Board of Education, tá certo? Quando o NAACP, que é uma ONG de defesa dos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos, viu o caso do Brown, eles pensaram, esse é um caso é o caso que a gente estava precisando para a gente poder mudar a jurisprudência da Suprema Corte, que até aquele momento, até os anos 50, achava que era ok a discriminação entre brancos e negros nas escolas americanas. Eles, então, patrocinam aquele caso para que ele seja levado à Suprema Corte, gasta uma grana ali para que ele seja levado à Suprema Corte, e a Suprema Corte, então, revoga a Dred Scott versus Sandford, que era o precedente que permitia lá aliás, Plessy versus Ferguson, né? Plessy versus Ferguson, que permitia a discriminação. Então, essa é a ideia da litigância estratégica de direitos humanos, de você tensionar as estruturas, né? Tensionar o status quo, como a coisa está sendo colocada, como as coisas estão colocadas, para provocar mudança. Você usar os meios do direito para provocar mudança. Diga, Bruno. Um ponto, Ale, que eu achei importante, uma ressalva maravilhosa da nota de rodapé, é essa utilização da litigância também para o oposto, né? Assim, de que não é um uso exclusivo para a busca de inclusão de pessoas marginalizadas. Essa ressalva de que, olha, fiquem atentos, porque isso é para qualquer um, não é só também específico para os direitos humanos. Eu fiquei. Porque na hora que eu li, na hora da minha cabeça, eu falei assim, gente, a gente tem que pensar que isso também serve para o outro lado. E depois, quando a gente vai ler, aí faz a ressalva, fala, não, olha, fique, assim, até um alerta. Não é só também para trazer marginalizados para o centro das discussões, né? Até porque esse é o ponto, quando eu mencionei no início desse papel do check and balance, né, do papel do judiciário, na omissão do legislativo e do executivo. Esse papel, né, de falar, olha, vamos trazer para cá algumas discussões, ainda que com essas ressalvas de um judiciário ainda assim branco, cisgênero, enfim, é isso. Aí o pessoal está levantando. Sim, mas é isso. Diga aí, Robin. Não, inclusive, isso já tem sido utilizado por movimentos conservadores, como foi do caso do Roe v. Wade nos Estados Unidos. Então, a litigância estratégica, alguém vai usar. Então, se a gente não está utilizando para a defesa dos direitos, os direitos só vão retroceder. E nós estamos vendo isso acontecer, não é novidade. E planos de décadas, a gente consegue ver esse movimento conservador americano que começou a trabalhar para derrubar o Roe v. Wade décadas atrás. Foi pensado estrategicamente o momento que a Suprema Corte tivesse uma maioria folgada de conservadores para revogar Roe vs. Wade. Sim, eu acho que e já estão fazendo outros também, já tem uma ameaça aí de revogar a decisão sobre o casamento também, né? Marcos. Bom, estou escutando isso aqui e quando eu li o texto, isso me acendeu vários alertas assim, em relação a questões do Brasil mesmo que a gente tem acompanhado. Mas uma questão assim que não é dentro dessa área especificamente sobre direitos LGBTs, mas que também é contra um grupo hipossuficiente, que é o grupo do consumidor, onde eu trabalho diariamente, eu percebi uma movimentação do Banco Pan. O Banco Pan, ele respondendo por várias ações, né, como acontece com muitos bancos no país,
Só que em vez dele readequar o sistema, melhorar a estrutura interna para poder atender melhor o mercado, né, vamos dizer assim, ele foi lá e entrou com uma ação no judiciário para poder forçar com que o judiciário exigisse dos consumidores, de forma geral, a obrigação de procurar a tentativa de resolução extrajudicial antes de ingresso com a ação na justiça. Ou seja, eles estão querendo passar por cima da própria Constituição, né, onde fala que não tem essa questão de ter que passar, esgotar essa esfera, ou mesmo de passar por essa esfera, né? Eles querem que seja aprovado a intenção, né, que não teve como se resolver aquilo de uma esfera administrativa, colocar uma barreira para o consumidor mesmo. Então, eles tentaram fazer isso, tem o IRDR, né, do Tribunal de Justiça, que reconheceu isso. Eu tive várias ações com casos assim, por exemplo, a questão de atraso de voo. A empresa sabe que ela errou, ela sabe que ela não ofereceu o serviço. Por que o consumidor tem que ir lá ainda procurar a empresa para resolver isso? Se a empresa já deu todas as provas para ele de atraso, de tudo. Então, ele tem que simplesmente procurar a justiça e resolver o problema dele lá, porque ele vai buscar indenização e a empresa não vai pagar. A empresa não procura o consumidor no final, quando ele desce do avião, para dar a ele a indenização que é devida por lei, né? E aí, várias ações foram, inclusive, eu tive uma ação suspensa, porque a juíza aqui de Minas Gerais, do processo que eu estava mexendo, falou, olha, não, eu não vou julgar enquanto isso não for decidido. Outros juízes estão falando, olha, isso não foi decidido, então eu vou aplicar o que eu quero aqui ainda. Isso também não é obrigatório, é uma questão que eu vou aplicar de acordo com o que está lá no Código de Defesa do Consumidor, eu acredito que é assim, e passou por cima do tribunal e tem aplicado por cima. Mas alguns juízes estão fazendo isso. Você percebe que isso é uma litigância estratégica, é uma força, né, que estava sendo usada contra o consumidor para tentar barrar essas ações, e em vez de mudar a postura da empresa no mercado, a empresa prefere buscar o judiciário para continuar praticando aqueles atos que são lesivos ao consumidor, com base nessa possibilidade de provocação do judiciário. E aí, quando vem para a questão, quando fala esse alerta no texto, isso, ao mesmo tempo que é uma via para a gente resolver essas questões de direito, que são urgentes, vamos dizer assim, porque o texto deixa claro que isso é limitado, né, dentro da via do direito. Isso é bem interessante, porque a minha visão no início do texto era de que o judiciário tinha feito muito até então, né? Eu já tinha visto algumas coisas assim que tinham sido negadas, mas no geral eu estava achando muito bom. E aí o texto começa a mostrar ao outro lado, olha, ele não está muito bom. Está dando o mínimo do mínimo aqui, né? Na verdade, olha essa decisão. E aí você vê essa questão que o Bruno levantou no início da fala dele, né? Com essa questão desse comentário transfóbico que teve lá na decisão, e eu fiquei assim, abismado como aquilo pode sair da boca de um ministro, né? De uma pessoa que está ali em cima, que a fala dele repercute de uma forma que é irresponsável, a fala dele, na verdade, quando ele fala dessa forma. Mesmo que esteja dentro da possibilidade do julgamento ali. É irresponsável, de acordo com o que a gente tem com a população trans sofre no país. Enfim, isso levantou uma questão muito grande nesse texto, um interesse muito grande em chegar ao final do texto para ver o que vocês iriam falar, o que vocês iriam concluir ali no final do texto. E a gente continua a discussão, porque é um texto que realmente eu li com muita atenção, com muito detalhe, porque tem muita coisa importante aqui, e ele tira muito essa questão desse véu de tá tudo caminhando, porque para a gente que é homem, é um homem gay cis, parece que as coisas estão se encaixando, parece que a vida está se encaixando para a gente, mas a gente esquece das outras letras, né, que estão sendo massacradas nesse processo. Estão abrindo uma brechinha para que a gente entre, mas as outras estão ficando de lado. E a gente não percebe muitas vezes isso no dia a dia. Sim. Bruno. Eu acho que, na verdade, o Rodrigo tinha levantado antes. É porque apareceu primeiro. Vai lá, Rodrigo. Acho que foi ele. Então, boa noite, pessoal. No caso, assim, eu entendo todas as ressalvas que vêm aí da preocupação da ciência política que o Bruno apresentou, e também da utilização da litigância estratégica pelo outro lado, mas só que eu sou um pouco comedido e receoso com essas críticas na medida que nós temos um Congresso
assim, devastador. Isso está descrito no texto, e não por acaso deu ensejo a tantas demandas judiciais, né, tantos litígios estratégicos em prol da defesa dos direitos humanos. E por isso, eu tenho muito, desde o princípio, eu conversei muito com o Alexandre nisso, que eu evito muito falar em ativismo judicial, né? Porque esse tipo de litígio estratégico acaba, né, sendo desembocado lá no Congresso como ativismo judicial. Então, sendo que eu considero, né, a judicialização como um sintoma daquilo que o Congresso é causa, né? Fazendo aí uma metáfora de uma doença, vamos dizer assim. Então, eu volto à questão do ativismo ao Congresso, como quem resiste à norma constitucional. E isso, levado para a teoria dos jogos, eu não abordo isso na minha pesquisa, mas eu li e vi umas coisas a respeito. É importante a gente ter em mente o seguinte: se a gente não ocupar esses espaços, eles vão ocupar. Então, é uma questão de focalização. A gente não tem espaço no Congresso, a gente não tem espaço executivo, focaliza onde dá para a gente focalizar. E aí, eu entendo, né, a preocupação da questão das instituições, do modelo, etc., mas só que, enquanto isso, tem muita coisa em jogo, tem muita coisa de direitos humanos em jogo, né? Então, eu acho que, apesar de não ser a via adequada, né, ter aí no judiciário o deferimento, a tutela dos direitos humanos nesse sentido, é o que dá para fazer, né? É meio que o mínimo, por enquanto. Não é o estado de coisas ideal, vamos dizer assim, mas só que é o que a gente consegue fazer. Por isso, assim, só pontuando a respeito dessas críticas, a gente pode criticar entre nós, né? Mas eu acho que levar isso para fora e aí a gente acaba dando munição e também desmotivando, né? Eventualmente, quem queira participar desse tipo de estratégia. Ok. Bruno. Bom, Rodrigo, na verdade, não é uma crítica às ações, né? Não tem nem motivo do porquê da crítica. Na verdade, é entender o comportamento das instituições e entender como o judiciário decide e a posição dele nas decisões. Tanto que esse papel que eu reforço da importância, né, de sistema de peso e contrapesos, de freios e contrapesos, é justamente o papel do judiciário fazendo o que ele tem para fazer. Ele tem que fazer isso, não é nenhuma uma faculdade dele fazer. Ele tem que fazer. Enquanto for omisso o legislativo e o executivo, aí sim entra o papel do judiciário. Por isso que eu falei, olha, Ali, eu acho que faltou, eu até comentei, faltou só mencionar isso. É importante falar que é uma legalidade, é algo que o judiciário faz legalmente, não é algo só por escolha, por individualidade. O ponto que eu trouxe de entender a instituição, e como já tem pesquisas sobre isso, e não necessariamente sobre questões de direito de pessoas LGBTs, mas também de outros casos, por exemplo, aborto de anencefalo, estudo de células-tronco, e entender essas disputas nas ações. Aí sim é importante. Por exemplo, o papel do amicus curiae. Tanto que o que eu estudava era esse papel do amicus curiae, dessa importância de participar, de fazer advocacy, tanto que o texto fala sobre essa importância dessa participação, porque quando, enfim, né, falta humildade, talvez, aí dos ministros e perceberem que não entendem sobre tudo e querer ouvir as pessoas. Então, peticionar, fazer participação, tem um estudo que a gente fez sobre como a estrutura conservadora, e principalmente o movimento neopentecostal, já é especialista em participar desses debates. Eles já ficam de prontidão para as ações que são do que eles entendem que eles devem interferir, eles já chegam em monte para poder participar. Então, assim, na verdade, entender esses mecanismos e tornar claros para os movimentos progressistas para entenderem a necessidade de participar, porque de fato é isso, sobra para a gente o espaço do judiciário, então é importante que a gente entenda esses espaços, mecanismos de participação, para aí sim discutir, porque, por exemplo, eu lembro que eu estudei, eu acho que o caso de aborto de anencefalo.
Gente, a quantidade de igreja e movimento religioso que foram para essas arenas, e isso não está assim, solto assim ao léu. Não, tem gente que está especializada em fazer isso. A minha preocupação é tornar o movimento progressista que participe efetivamente e entenda. E aí não vai ser só LGBT e alguns outros grupos, é trazer uma multidão, uma enxurrada de gente especialista no assunto que vai pesquisar e tornar claro e endossar o nosso discurso, entende? Na verdade, o contrário, eu entendo e compactuo com isso, é a arena de disputa que a gente tem. A questão é trazer luz para isso e que a gente consiga, de fato, utilizar esses espaços. Eu queria só fazer uma parte rapidinho com relação aos grupos neopentecostais, etc., que a gente viu aí como Amicus Curiae nesses processos. Aí, Alexandre, muitas vezes eu me questiono qual que é a pertinência temática desse povo nessas ações. Eles entram em tudo. Eles entram em tudo. Mas se fosse ver a rigor, né, qual a pertinência temática? Qual a pertinência temática? Sabe? Entendi. E é sempre a pauta do discurso pró-vida, enfim. A minha preocupação é essa, porque essa galera, eu lembro que eu estudei isso, sei lá, em 2016, e eu vi que o movimento era absurdo, de como eles são extremamente estratégicos, assim, extremamente. Abriu pauta, eles vão lá e começam em enxurrada. Até a Associação de Bispos, gente, E aí tem dois movimentos progressistas, contra os lá 10, 15, que estão tentando fazer, e a litigância tem que ser rápida, porque tem um período, tem critérios para inclusão, de Amicus Curiae. Então, a luz que eu queria trazer era essa, é a gente ocupar esses espaços e nas disputas, e aí é um outro ponto que eu só comentei a sua fala, Rodrigo, mas o ponto que eu comentei, adorei isso, eu sou pró-vida, cada um cuida da sua, amei essa. O ponto que eu ia trazer é que a gente tem que rezar e aproveitar, que é já endossando a sua fala, que ainda a gente tem 9 ministros que têm ainda algum tipo de lucidez, porque já tem 2 ali que já estão levando a coisa para baixo. Então, assim, dá para ainda tentar trazer essas disputas, né, essa omissão do legislativo agora e correr, enfim. Eu acho que é mais ou menos concordando com você e não discordando, tá? Ok. Só para a gente seguir aí, pessoal, Samantha. Pronto. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todas e todos. Eu queria fazer 2 apontamentos rápidos. O primeiro é que eu nunca vi a atividade do judiciário como ativismo. Eu vejo isso dentro de um exercício dialético da hermenêutica, através da teoria dos freios e contrapesos. Afinal de contas, diante de uma omissão estratégica do poder legislativo, o judiciário é obrigado a agir assim que provocado e ponto final. Então, eu acho que esse é um debate que a gente não tem nem que abrir para qualquer outro tipo de discussão dentro desta linha, que fica muito perigoso. Mas uma coisa que eu acrescentaria, Alexandre, que na minha percepção, quando você fala que o STF julga, e é o retrato daquele homem branco, cis, de classe média alta, e de fato também me incomoda demais a preparação do ensino jurídico do país, porque ele é absurdamente legalista. E ele estuda uma lei que está colocada daquela forma e com aquele sujeito, e nós estamos falando de quem é o sujeito neste artigo, né? E aquele sujeito que de alguma maneira não é alcançado pela lei, especialmente numa interpretação mais rasa e gramatical e desconectada da realidade social, ele é o invisível e ele não existe. E é aí que realmente o Poder Judiciário e os juristas, de uma maneira geral, isso desde a advocacia, Ministério Público e os magistrados como um todo, eles estão cada vez mais replicando uma interpretação da lei e desconectado dessa realidade social e dessas populações que são invisibilizadas na prática, como a comunidade LGBT. Então, eu acrescentaria que, além dessa questão de um segmento que é do homem cis, hétero e branco, eu acho que é um despreparo total. O direito esquece que ele vem das ciências sociais e o direito esquece que ele tem que dialogar com a realidade social, porque a lei deve servir ao povo e não o contrário, né? Era isso.
Concordo plenamente. Muito bom. Tatiana. Eu que estava pensando é que eu acho perigoso quando a gente fala dessa judicialização estratégica, porque o STF ele não é um órgão necessariamente exclusivamente jurídico. Ele varia muito de acordo com a posição política do país. Então, quando a gente está pensando em propor essas ações, a gente também pode dar um tiro no pé, tendo em vista as alterações que o STF tem, mesmo que não mude o corpo do STF, né, que os ministros sejam iguais. A gente pode pegar isso, por exemplo, no caso do presidente Lula, quando ele foi condenado, a gente teve a variação se pode ou não pode ir para a prisão depois da decisão de segunda instância. Isso estava posto legalmente na Constituição, né? Então, o STF ele sempre vai julgar de acordo com uma posição política, e isso nos coloca numa posição muito perigosa, porque a gente já não tem um resguardo legal, e a gente fica dependendo do judiciário ter uma posição a nosso favor. E o judiciário ele varia muito, principalmente o STF, que ele tem uma posição política. E, às vezes, as nossas ações elas demoram muito tempo para serem julgadas, mas quando é de interesse de grupos economicamente favorecidos, esse julgamento também é muito célere, ele é muito rápido. Acontece contra a gente é muito mais rápido do que a favor da gente. Então, a gente tem que ter esse pensamento, essa visão também, de que o judiciário, depender dos nossos direitos serem sempre legalizados por uma mutação constitucional, por uma interpretação nova, é muito perigoso para a gente, porque a gente fica na insegurança jurídica sempre. A gente não traz isso para dentro da legalidade efetiva. Tatiana, eu concordo com você, mas é justamente a ideia da litigância estratégica é de fazer isso de maneira estratégica, ou seja, é também sentir qual é o terreno, sentir o terreno, né, na hora de propor o momento adequado em que essas ações vão ser propostas, enfim, faz parte também dessa litigância a escolha do momento, a sentir qual o que a Robin falou lá sobre a Suprema Corte e os grupos conservadores. Eles esperaram muito tempo até o momento adequado para fazer a revogação de Roe versus Wade. Eles não foram atirando para todos os lados, eles sabiam o momento exato. Então, acho que é isso também, a estratégia faz parte disso também, mas a gente precisa mesmo estar atento a essas variações dos ministros da STF. Não há coerência mesmo, assim, a gente já viu isso várias vezes, né? Igor. Boa noite a todos. Nessa discussão, eu concordo e que realmente a representatividade dessas instituições ela é branca, hétera, né, tradicional, conservadora, mas às vezes eu fico imaginando, porque às vezes a gente discute que o problema está nessa representação, mas o funcionamento das próprias instituições, elas acabam, mesmo se a gente colocar representatividade dentro dela, elas iriam funcionar para representar os mesmos grupos. Mesmo se a gente colocasse a maioria representativa LGBT, QIA+, negros, indígena, as instituições ainda, elas operariam pela lógica de restringir esses direitos, mesmo quando a gente coloca representação dentro delas. Acho que até por causa de como que ela opera, sabe? Às vezes eu penso, acho que eu já tive a oportunidade de trazer essa discussão aqui no grupo uma vez, já até um exemplo de quando um tribunal de um outro país, que eu não vou lembrar agora de cabeça, estava para julgar sobre os direitos da posse da construção de uma obra dentro de umas terras indígenas. E os indígenas que iriam ser afetados pediram ao tribunal para expressar a sua pretensão diretamente, sem a intervenção de um advogado. Os juízes primeiro falaram, não, o advogado vai saber melhor a linguagem do tribunal, como que o tribunal funciona, vai ser melhor para representar o direito de vocês. Aí os indígenas responderam, não, mas eles não vão entender a nossa relação com a terra. Até que ponto o judiciário, ou as instituições como geral, elas são aptas
a absorver as diferenças culturais e sociais dos grupos minoritários, né? Como que absorve, na perspectiva de uma instituição que foi construída em cima de ideais ocidentais, como que ela vai representar a ideia de um indígena que tem pela sua terra? As instituições que foram construídas sob a perspectiva heteronormativa, né, cisnormativa, como que ela vai ser construída, como que ela vai absorver perspectivas de mundo diferentes. Se a linguagem que ela opera, se a linguagem da lei, a linguagem do procedimento, ela é toda dirigida para absorver um entendimento em uma direção. Às vezes eu penso que essa questão é mais fundamental do que a representatividade propriamente dita. Eu concordo muito, Igor, e aí só para, inclusive, dar sequência ao texto, essa é uma questão que o texto aborda meio lateralmente, mas que você menciona, né? O texto chega, inclusive, a falar o seguinte: olha, mesmo que a gente tivesse legislativos muito progressistas, ainda assim a gente teria uma dificuldade enorme em aprovar mudanças na estrutura desse direito. Veja, não é aprovar uma lei ou outra, porque nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa, você tem leis para pessoas LGBT. Não é igual ao Brasil, que essa birosca, a gente tem nenhuma lei federal, né? Mas porque, na verdade, ainda que fosse um legislativo muito progressista, eu concordo essa questão, ainda que fosse um legislativo que tivesse uma representatividade maior, formado por mais mulheres, negros, pessoas LGBT proporcionalmente, inclusive, né? Ainda assim, ele não muda a estrutura, e ele não muda a estrutura por causa de duas coisas que o texto vai falar. Primeiro, a questão da dificuldade que o direito moderno, binário, tem para lidar com a diversidade, porque ele não é pensado para a diversidade, ele é pensado para uma relação binária, né, para relações binárias, de quem está dentro e quem está fora do direito, de masculino e feminino, né? E aí, quando a gente vai falar de diversidade, a gente está falando de um mundo de coisas. Para falar de sexualidade e gênero, está falando de um mundo de coisas, e esse direito não é pensado para isso, ele não foi. E não é só que ele não é pensado para isso, ele opera dentro de um código próprio. Se a gente pensar lá em programa de computador, né? Esse programa diversidade, ele não roda no programa para o qual o direito foi pensado, né? E a segunda coisa, e que é algo que é muito trabalhado também lá na UFOP, pela professora Natália, a Larissa, não sei se ela está por aqui, eu acho que ela caiu agora há pouco, Natália. Mas a Natália trabalha de maneira muito interessante, que é a questão da colonialidade do direito. O direito como um produto dessa mesma modernidade, ele é produto dessa colonialidade, né, de um pensamento eurocêntrico, que não é pensado para a diversidade, é pensado para uma Europa cristã, branca, racional, enfim. E aí, isso vai trazer uma dificuldade enorme para que esse direito, e aí todas as instituições desse direito, Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, todas essas instituições sejam capazes de dar uma resposta adequada. Isso não significa que a gente vai jogar o bebê, jogar o menino com a água fora, né, na bacia. A gente vai usar a bacia, tá certo? E a gente vai usar o menino, mas sabendo, na verdade, todos os limites. E a gente vai usar isso de maneira estratégica, né? Vitória, é a professora Natália Lisboa. É isso aí, o Lucas já colocou lá, exatamente. Só para a gente continuar, pessoal, eu queria, na verdade, não vai dar tempo de a gente falar desse texto inteiro hoje, né? Mas eu queria só que a gente chegasse até o ponto, antes do texto começar a falar sobre cada uma das ações. Eu acho que vale a pena aí, num próximo encontro, que eu anotei 1 milhão de outras coisas aqui para discutir, a gente não está nem na metade ainda. Mas só para a gente chegar até o ponto anterior em que o texto começa a trabalhar as ações, eu acho importante a gente fazer essa revisão sobre essas ações, até porque uma delas aí já tem quase 15 anos, dá para a gente fazer um retrospecto, né, disso. Então, a ideia de que a litigância estratégica de direitos humanos, ela faz um uso contra-hegemônico do direito. Existe um direito hegemônico, que é esse, branco, cis, blá, 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 blá. E a litigância estratégica, ela usa de maneira estratégica. E estratégia
uma palavra bem específica que está dentro do léxico da autora lá, que é Spivak, que ela vai falar sobre a questão de usos estratégicos contra-institucionais, né, contra-hegemônicos, contra esse modelo. Então, é você usar o sistema contra ele mesmo, dentro das possibilidades que são dadas para a gente. O ideal seria a gente jogar tudo fora e começar do zero, um outro código, um outro programa de computador do direito aí, que fosse capaz de dar conta disso? Seria, mas a gente precisa dar uma resposta também para hoje, quer dizer, essa é a grande questão. A gente tem pessoas trans morrendo aqui agora, né? A gente precisa dar uma resposta para essas pessoas. A gente pode virar para elas e falar assim, peraí, eu vou destruir primeiro o direito, você espera aí, se você sobreviver até o dia que o direito for refeito, ó, se você não sobreviver, azar, lamento. Não dá para fazer isso, né? A gente precisa dar uma resposta. E a litigância estratégica é uma das estratégias. Eu acho que é importante dizer que essa judicialização é uma estratégia. Eu tenho cada vez mais pensado, apesar de eu estar com esse projeto de extensão, eu tenho ficado cada vez mais claro para mim que a gente precisa também ocupar o legislativo, a gente precisa também ocupar o judiciário, o executivo, tá certo? O executivo e o legislativo precisam ser constrangidos também a mudar de posição, enfim, precisa gerar um constrangimento ali, que é algo que a Erika Hilton faz de maneira espetacular, a Duda, a Salabé faz de maneira espetacular, mas a gente precisa estar ali com elas também. Eu acho que talvez um segundo momento nesse projeto de litigância seja da gente pensar estratégias de advocacy, de lobby, no melhor sentido da palavra, dentro do legislativo, tá certo? Enfim, então o que o texto vai falar é que esse uso estratégico, ele serve para causar abalos nessas estruturas, e no aparato, que é esse aparato moderno / colonial. É essa ideia da gente denunciar que existe esse aparato, mostrar os problemas dele e gerar alguma forma de fissura, de quebra desse sistema. Então, é um uso do judiciário, e aí, só para a gente caminhar para o fim aqui, porque depois a gente já começa a falar das ações, só para a gente não demorar demais, mas é um uso do judiciário que durante muito tempo foi pensado contra omissões, mas os conservadores nos legislativos, eles durante muito tempo, eles atuaram apenas para barrar projetos de lei. Então era aquela coisa, a gente propunha um projeto de lei de casamento, eles iam lá e barravam no sentido de não deixar o negócio nem ser rejeitado, né? A gente não tem nenhum desses projetos de lei foi rejeitado no Congresso, eles simplesmente não houve deliberação sobre eles, é de uma indignidade enorme, né? O fato de que não tem sequer uma deliberação. Mas é importante também a gente lembrar que eles deixaram essa postura só reativa e passaram a ter também uma postura ativa, de proposição mesmo e de aprovação, né? Boa parte das ações aí que eu estou lá com o Rodrigo, lá via Celos, é sobre essas leis malucas de Belo Horizonte, de outros lugares, que aprovam. Amanhã mesmo eu vou dar uma entrevista para uma repórter do Estado de Minas para falar sobre essa lei, esse projeto de lei, agora esqueci que já foi aprovado, de Belo Horizonte, para tornar a Bíblia um livro de uso nas aulas de história, sei lá o quê, porque a Bíblia teria noções de antropologia, história e sei lá mais o que, tá certo? Que é de uma... Enfim, vou resguardar aqui a gravação de não falar o que eu acho sobre um tipo de projeto de lei desse tipo. E é isso. Perda de tempo e dinheiro públicos gastos com leis que eles sabem que são inconstitucionais, mas que eles estão aprovando, primeiro, para colocar a bandeirinha deles ali, porque quando eu me movo para ajuizar uma ação dessas, a gente já perdeu a discussão. Porque eu estou lá dizendo, olha, não pode ter um projeto assim, porque esse trem viola a Constituição não permite um negócio desse, blá, blá. A gente já perdeu a discussão. Por isso que a gente também tem que sair dessa postura só reativa e também passar para uma postura ativa, né? É isso, a questão da posição ativa aí do discurso, enfim. Alguém tinha me perguntado sobre o nome da autora, é a Spivak, que eu não sei se alguém respondeu aqui para a Mel, acho que foi a Mel que perguntou.
é a Espiva, que está citada, nas referências aí do texto, né? Depois você dá uma olhada. Eu acho que o livro que está citado lá é o Pode o Subalterno Falar, se não me engano. É esse texto que está citado lá. Ok. Pessoal, vamos lá. Quem mais quer... Antes, eu queria que a gente continuasse ele numa próxima reunião, mas quem queria ainda, sobre o que a gente já discutiu, acrescentar alguma coisa, falar, enfim, para a gente poder caminhar para as considerações finais de hoje. Ale, depois que terminar de gravar, eu dou uma opinião de um comentário. Se a câmera tem que desligar. Ok, mas assim, as discussões que vocês colocaram, acho que são fundamentais, gostei demais aí das colocações, tudo que inclusive que a Samantha falou sobre a questão da judicialização, enfim, do ativismo, eu acho que é fundamental para a gente poder pensar. Estou bastante satisfeito aí com a discussão nossa de hoje. Se ninguém quiser falar mais nada, acho que a gente pode talvez então encerrar, está dando aí quase 1 hora, para também não ficar longo demais, e eu vou encerrar aqui a gravação, viu, Bruno?